Então nós vamos explicar essa parábola do administrador desonesto. É uma parábola que está no Evangelho de Lucas, capítulo 16. Então a gente vai lendo e tentando explicar, a partir do versículo 1. Tá? Então esta parábola, ela faz parte daquela grande viagem de Jesus, não é? Que vocês estão vendo aí no quadro, a grande viagem de Jesus para Jerusalém, que resume toda a vida de Jesus. No final da viagem, Jesus vai ser preso, vai ser julgado, condenado e morto, não é? Lá em Jerusalém. Então ele caminha para a morte, né? Então ele sabe, ele tem consciência disso. O centro da viagem de Jesus para Jerusalém, o tema central, é o capítulo 15. E que são aquelas 4 parábolas. São as parábolas, a da ovelha perdida, a moeda perdida, o filho mais novo que se perdeu e o filho mais velho que também se perdeu. E essa parábola do capítulo 15 é a parábola que ajuda a gente a entender tudo que está no Evangelho de Lucas. Então aqui a gente vai continuar entendendo essa passagem do capítulo 16 à luz daquilo que foi explicado anteriormente no capítulo 15. Então começa assim: dizia ainda a seus discípulos. Isso aqui é muito importante, porque é importante a gente saber para quem Jesus conta a parábola. A parábola do capítulo 15, ela é contada por causa dos fariseus, não é? Então, os fariseus e os escribas. Então, aquelas parábolas do capítulo 15 são contadas para os fariseus, direcionadas para os fariseus e escribas. E Jesus vai explicar para os fariseus e escribas por que ele age daquele jeito, por que ele toma refeição com os pecadores e os publicanos. Agora, essa daqui não é por de fora, não. Esta parábola do capítulo 16 é para os discípulos, é para nós, né? É para quem segue Jesus, para quem está seguindo Jesus e precisa compreender as atitudes de Jesus. A do capítulo 15 é para os de fora compreenderem as atitudes de Jesus. E essa daqui é para nós compreendermos as atitudes de Jesus. Então, dizia ainda a seu discípulo: um homem rico tinha um administrador que foi denunciado por estar dissipando os seus bens. Ora, dissipar os bens é uma frase que aparece no capítulo 15. O filho mais novo dissipou os bens do pai. Então, quando ele pegou a herança, ele gastou tudo. Ele estragou, ele gastou e gastou e gastou. Até não ter mais nada, só queria gastar. E aqueles bens, na realidade, foram dados a ele, mas não eram dele, eram do pai. Ele recebeu a herança. Quem trabalhou por aquele dinheiro foi o pai. Então, quando ele dissipou os bens, quando ele gastou os bens, ele estava gastando os bens que não eram, né, dele de fato. Era porque ele pediu e o pai misericordioso dele, que o pai não deveria nem ter dado, porque a herança só era dada depois que o pai morria. Então o pai foi bom. Ele fez um pedido cruel e o pai atendeu, né? E ele dissipou aquilo que não era dele, que foi fruto do trabalho do pai. E esse aqui está dissipando os bens que não são dele, porque ele foi contratado, ele é um funcionário para administrar, mas ele não é o dono. O homem rico é que é o dono. E ele gastou o dinheiro que não era dele. Certo? Então, ele foi denunciado por isso. No versículo 12, mandou chamá-lo e disse. Então, o dono, o homem rico, mandou chamar o gerente lá, o administrador, e disse: que é isso que eu ouço dizer de ti? Presta conta de tua administração, pois já não pode ser administrador. O que ele disse? Eu quero ver o livro caixa. Preste conta, porque eu vou lhe dar suas contas. Então, antes de lhe dar suas contas, dê conta do que é meu. Eita, aí o cabo se apertou. Porque ele gastou os bens do patrão e vai ser demitido.
E se ele gastou os bens do patrão, ele não tem como restituir o patrão. É essa a preocupação dele. Ele não tem como restituir o patrão, de jeito nenhum. Gastou o que era do outro e não tem. É igual o pessoal que compra demais no cartão de crédito, porque tem um limite lá e ele acha que o limite significa que ele tem dinheiro, mas ele tem um limite, não tem dinheiro. Aí gasta tudo e aí não dá para devolver, não dá para pagar a fatura. Então ele não tem como devolver para o dono os bens que ele dissipou, que ele gastou. Então ele, como ele lidava com o dinheiro do patrão, ele se enganou, achou que era dele e toca a gastar. E aí agora ele tem que prestar conta. Eita. Então no versículo 3 diz: o administrador então refletiu: que farei uma vez que meu senhor me tire a administração? Ele tem certeza que vai ser demitido, porque ele não tem como devolver. Cavar, vou trabalhar cavando buraco para fazer os canais de irrigação. Não posso, não dou conta de viver cavando no chão. Não posso mendigar. Tenho vergonha. Como é que eu vou viver? É engraçado que ele não está preocupado, né? Como é que ele vai devolver os bens, não que ele sabe que não dá conta de devolver, ele está preocupado. Como é que ele vai viver sem esse emprego, sem esse dinheirinho fácil? Não é? E ele já está fazendo plano. Como será que eu vou viver daqui para frente? Eu vou cavar? Eu vou pedir esmola? Não tem condição. Aí ele tem uma ideia, versículo 4. Já sei o que vou fazer para que, uma vez afastado da administração, tenha quem me receba na própria casa. Ora, eu vou fazer favor às pessoas, quando eu for demitir, as pessoas com quem eu fiz o favor, vão dizer: olha, ele foi tão bom, eu vou hospedar aqui. Aí eu vou ficar me hospedando na casa de um, na casa de outro, na casa de outro. Chego na casa do Afonso, almoço, vou para a casa da Diva, janto, né? Aí todos me devem favores e vão se sentir com a consciência pesada de eu estar, né, sem emprego, e assim eu vou viver. Ele já está pelo plano. Engraçado que nenhuma hora ele se arrepende do que fez, né? Nenhuma hora ele pensa em devolver. Não tem condição, ele sabe que não tem condição. Bom, aí ele fez o plano todo. Engraçado que ele se parece com o filho mais novo, porque o filho mais novo também planejou tudo. Eu já sei, né? Eu vou lá na casa do meu pai, tem um empregado que come bem, né? Aí então eu vou chegar lá e vou dizer: meu pai, olha, eu não posso ser teu filho, a lei não permite, mas você é teu filho. Mas eu quero um emprego, arranja um emprego aí, porque aqui a gente come bem, né? Então ele não está arrependido pelo que ele fez com o pai. E esse aqui não está arrependido por ter roubado do patrão, não. Administrado mal os bens. Ele gastou os bens consigo, ele dissipou os bens. A mesma coisa que deu lá do filho mais novo. Ele usufruiu dos bens que não eram dele. Não é? Ele se sentiu muito à vontade em usufruir com seus próprios interesses o que era do patrão. E não está nem um pouco preocupado em ter feito isso, não. Ele está querendo saber como é que eu vou encher minha barriga depois de eu levar o fora, depois que eu for demitido. Certo? Interessante, que é a mesma coisa do filho pródigo. O filho pródigo está preocupado com o estômago. Ele volta porque está com fome. E porque na casa do pai os funcionários comem bem. Bom, aí então no versículo 5 diz assim: convocou então os devedores do seu senhor, um a um. Tinha um monte de gente que devia aquele senhor, né? O homem rico. E disse ao primeiro: quanto é que tu deve ao meu senhor, meu patrão? Devo 100 barris de ouro. Aí ele respondeu: então toma tua conta, senta-te e escreve de pé 50. O homem devia ao patrão, ao homem rico, esse aqui, né? 100 barris de ouro. 100 barris de ouro. Aí ele foi e disse assim: pois escreve aí nesse documento que tu está tomando emprestado 50 barris, que depois tu vai devolver só 50, porque se está no documento aqui. Aí eu rasgo o antigo.
Aí ele chamou o outro e disse assim: e tu, quanto deves? Aí o outro disse: eu devo 100 medidas de trigo. Aí ele respondeu: toma tua conta e coloca aí 80. Está devendo só 80 medidas de trigo. Ele diminuiu a conta 50%. Né? De 100 passou para 50. E o outro 20%. De 100 passou para... ficou devendo só 80. Né? Foi perdoado de 20%. E o Senhor... Agora o versículo 8, que é o estranho, né? E o Senhor louvou o administrador desonesto. Viu? Ele foi desonesto o tempo todo. Louvou o administrador desonesto por ter agido com esperteza, com sabedoria. Pois os filhos desse mundo são mais prudentes, mais espertos com sua geração do que os filhos da luz. Eu vou explicar, mas vamos continuar bem aqui. Versículo 9. E eu vos digo, agora você contou a parábola e vai dar a aplicação prática da parábola. E eu vos digo: fazeis amigo com o dinheiro iníquo, ou dinheiro da iniquidade, a fim de que, no dia em que faltar, eles vos recebam nas tendas eternas, nas moradas eternas. Quem é fiel nas coisas mínimas, é fiel também no muito. E quem é iníquo no mínimo, é iníquo também no muito. Portanto, se não fordes fiéis quanto ao dinheiro iníquo, quem vos confiará o verdadeiro bem? Se não fordes fiéis em relação ao bem alheio, quem vos dará os vossos? Opa, é aqui que está o problema. Então vamos lá. O homem rico é Deus. Somente Ele tem os bens. Certo? E nós somos administradores dos bens de Deus. Deus nos confia bens materiais, capacidades intelectuais, certo? Capacidades psicológicas, artísticas, todos os bens, tudo que for talento, material e imaterial. Mas tudo, quem realmente é dono é Deus. Porque só Ele tem isso nele mesmo. E nós recebemos dele. Nós não temos nada. A prova que nós não temos nada é que a gente sai daqui sem nada. Então nós só somos administradores dos bens que são unicamente de Deus. Mas eu tenho um emprego. Não, é de Deus. Se você não tivesse vivo, se você não tivesse a sua capacidade profissional, você não teria como ter um emprego. Então, tudo pertence a Deus. E nós apenas administramos coisas que não são nossas, são dele. E a gente pode administrar mal ou administrar bem. Então, qual é a coisa estranha? É porque um homem rico neste mundo, o que ele quer é lucrar, é que o dinheiro dele aumente. Qual é a semelhança que ele tem com esse homem rico da parábola? É que ele não gosta, tanto os homens ricos daqui quanto o da parábola, não gosta que o administrador usufrua para os próprios interesses aqueles bens que não são dele. Deus também. Deus não quer que ele use um talento que ele me deu, seja material ou não, só em meu favor. Porque não é meu, é dele. O que eu quero usar só para meu favor? Por exemplo, eu sou professora de Bíblia, sei explicar muito bem a Bíblia, eu acho. Pelo menos eu gosto. Eu posso usar isso a meu favor? Não. Na hora que eu usar isso a meu favor, na hora que eu usar isso para ganhar, com o objetivo de ganhar dinheiro, de fazer outra coisa qualquer, eu já estou administrando mal. Eu tenho que pensar primeiro nas pessoas que vão ouvir, que merecem ouvir uma boa explicação do Evangelho. E não em ter fama ou em ganhar dinheiro com isso ou qualquer outra coisa. Porque senão eu estou dissipando, usando em meu favor, igual o filho mais novo, uma coisa que eu recebi em herança. Porque não é meu, é do meu pai. Certo?
Então, nós somos apenas administradores desse bem que é de Deus. E nós não podemos usar isso para dissipar esse bem conosco, para o nosso próprio interesse. Não, mas esse aqui não tem o servo mau e preguiçoso. Aqui. Ah, sim, depois que tudo que a gente faz ainda é simplesmente servo. Fizemos a obrigação. Certo? Então aqui, qual é a diferença entre esse homem rico da parábola e as pessoas ricas da agora? É que se o gerente fizesse uma coisa dessa, eu estou devendo 100, escreve aí que tu está devendo só 50. E aí é que tinha sido demitido mesmo. Mas esse homem rico da parábola sabe e elogia. Por quê? Porque aí é que está a diferença. Aí é que está o elemento estranho. É que esse homem rico da parábola, que é Deus, ele fica satisfeito quando nós distribuímos os bens dele. Porque não somos nós. Ele é o contrário do rico daqui, desse mundo. Porque o rico daqui desse mundo diz, não pega o meu bem para dar para os outros, não. O que você quer fazer de caridade com as minhas coisas? Faça caridade com as suas. E esse homem rico aqui, o que ele fica feliz, o bom administrador, é aquele que pega os bens de Deus e distribui com os outros. E que pega os bens de Deus para diminuir a carga que os outros têm, a dívida que os outros têm. É pesado demais dever sem barris. Deixa eu diminuir o teu peso. E olha que ele está com interesse, ainda está sendo interesseiro ainda. Ainda está pensando nele, mas mesmo assim, Deus elogia, que já é um passo. Ele é mau administrador quando ele dissipa os bens em favor dele. E ele é bom administrador quando ele distribui os bens do homem rico, que é Deus. Quando ele partilha os bens do homem rico. Quando ele ajuda as pessoas com os bens do homem rico. Quando ele diminui a dívida dos outros, que os outros têm com esse homem rico. Viu? Ele fica satisfeito. Porque esse homem rico é Deus. Ele não é igual ao homem rico daqui. Agora, o que é mais grave? É que o resto da parábola, e por isso eu li aqui na Bíblia de Jerusalém, a versão antiga, que traduz direitinho. Ele chama o tempo todo o dinheiro de dinheiro iníquo. Olha, eu tenho um salário, eu trabalho, recebo meu salário de professor, não é essas coisas todas. Não é honesto? É honesto. Mas é iníquo. Por que é iníquo? Porque todo mundo merece um emprego. Todo mundo merece ou não merece um emprego? Todo mundo tem emprego? Não. Então, meu emprego é iníquo. Por quê? Porque eu tenho, mas outro não tem. Eu posso não ter nada a ver com isso, com o fato do outro não ter. Mas ele é iníquo só porque tem gente que não tem. Tem almoço na minha casa? Todo mundo vai ter almoço? Não, vai ter muita gente sem almoço. Meu almoço é iníquo. E era uma vez, tinha um aluno lá na Faculdade dos Jesuítas, né, que sempre tinha muitas pessoas de igreja evangélica, né, eu me dou muito bem com evangélicos que querem dialogar, me sinto muito bem com eles. E aí tinha uma dos meus alunos do mestrado que era pastor. E tudo que eu ia falar de Bíblia, ele dizia, olha, eu acho que esse negócio da gente ficar fazendo exegese não dá certo não. Vale o que está escrito, vale o que está escrito. No dia que eu cheguei nesse capítulo 16, ele levantou a mão e disse assim, professora, a gente tem que ver o simbolismo da coisa. Aí os outros todos riram, porque nesse dia aí tinha que ser simbólico. Né? Aí eu disse, não, vale o que está escrito. Mas o que eu disse, olha, é iníquo. Aí ele foi assim, eu disse, carro é iníquo, casa é iníquo, tudo é iníquo, todos os bens desse mundo são iníquos. Por quê? Porque nós agimos com os bens deste mundo como se fossem nossos. E nós usamos em nosso favor. Mas as outras pessoas também têm direito aos mesmos bens que eu tenho. E elas não têm. Então tudo que eu tenho é iníquo. Pode ser honesto, mas é iníquo. E aí ele disse assim, eu lutei muito para comprar o meu carro. E eu digo, ótimo, comprou honestamente, mas é iníquo.
Aí ele, mas não é possível. Eu disse, olha, eu, por exemplo, não tenho carro. Eu ando de ônibus. Eu pego 2 ônibus. Depois daqui a gente sai, eu disse, olha, a gente sai, era exatamente essa hora. A gente sai, eu com fome, eu vou pegar 2 ônibus para chegar em casa. Vou chegar 2 horas da tarde. E o senhor vai levar alguns minutos para chegar na sua casa. Seu carro é meu, eu não tenho carro. Aí eu disse, o que a parábola ensina é, pelo menos diminua a iniquidade. Como? Partilhando. Partilhe os bens de Deus, porque seu não é meu. Eu disse, por exemplo, você sai daqui sozinho, eu disse para esse meu aluno, você podia levar mais 4 de carona. Você já perguntou se seus colegas precisam de carona? Eu vou para o mesmo lugar que o senhor vai. Só que eu vou só até a metade, dava para economizar um ônibus. No outro dia tinha lá no quadro de aviso, tem tantas vagas paradas. Eu saía da faculdade dos jesuítas, pegava o 2º ônibus lá perto da Universidade Federal, né? E aí ele tem tantas vagas para a Pampulha. Eu falei, beleza. Então quer dizer, o seu carro não é para você usar, dissipando os seus interesses. É para você diminuir a carga do outro. O outro vai pegar 2 ônibus. Você diminui a carga do outro. E aí, só isso aí te faz ser acolhido nas moradas eternas. Só isso aí. Então por que Deus elogia? Deus elogia porque o administrador finalmente administrou corretamente. Ele partilhou os bens do homem rico, porque dele mesmo não é. Quando foi que ele errou? Quando ele achou que os bens eram dele e usou em seu favor. Quando foi que ele acertou? Quando ele caiu na conta que os bens não são dele e ele diminuiu a coisa dos outros. E ainda foi interesse próprio, ele diminuiu para ganhar o favor. Quer dizer, essa parábola prova aquilo que eu estava dizendo ontem. Nós só fazemos as coisas pelo interesse. Gente, nós não somos bons. A gente faz para ser salvo, a gente faz para ser santo, a gente faz para receber mérito de Deus. A gente não faz nada. Bom mesmo é só Deus. A gente é ruim mesmo. Viu? Mas não tem nada não que Deus aproveita. Tudo Deus aproveita. Até que a gente faz uma coisa dessa, ele aproveita. Não, ficou satisfeito, elogiou. O cara não vale nada, mas ele elogiou. Porque ele é um de nós, somos nós. Então, todo o bem, a forma como nós administramos o bem aqui é na iniquidade. Porque por mais honesto que eu seja, por mais que eu não queira fome no mundo, eu tenho que, ao estar diante de um prato de comida, pelo menos pensar e pedir a Deus por aqueles que estão lá na África morrendo de fome. Não é? Eu tenho que estar pensando nos que estão na Filipina. Eu tenho que estar pensando nessas pessoas, eu tenho que me sensibilizar com isso e dizer, meu Deus, esse almoço é inimigo. Tanta gente no mundo não tem um almoço desse, não é? No Haiti, não é? Em tantos lugares, certo? Então, falando tanto em almoço, está na hora de almoçar. O almoço inibe. Tá certo? Mas vocês entenderam agora essa parábola? Toda a forma como nós usufruímos e administramos os dons de Deus, sejam materiais ou não, é uma forma iníqua por causa do nosso egoísmo. E a gente pode diminuir a iniquidade dos bens que são de Deus quando a gente diminui a carga do sofrimento, a dívida que pesa sobre o outro. Viu? Quando a gente administra os dons de Deus partilhando e não em proveito próprio. Certo? Não tem nada de difícil nessa palavra. Ela é pacífica. Tá bom. Então vamos para casa almoçar.